Galber e a Neise, nossos pastores, eles não estão aqui. Eles estão servindo o corpo lá em Grande Colheita, né, lá no Estevão. E por isso não estão aqui pela manhã. Mas a gente tem o prazer e o privilégio de ter aqui com a gente o Renan. Vai estar trazendo todas as instruções do Senhor para nós. Então eu queria já chamar o Renan aqui à frente. Quem aqui conhece o Renan? Tem alguém que não conheça? Pessoalmente, é a primeira vez, né? Está tendo a oportunidade. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. A gente tem muita gente nova, Renan, aqui, graças a Deus. E vai ser uma manhã de bênção. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você começasse a orar, começasse a liberar sobre esse lugar, sobre esses céus, a graça do Senhor sobre a vida do Renan, para que o Espírito Santo conduza todas as coisas e nos instrua nessa manhã. Vamos lá, comece a orar, vamos? Vamos, abra sua boca, comece a orar. Ora la baixara la balabara la basso corola no bossoro lo baixere li barabara la bababa. Espírito Santo, nessa manhã nós te convidamos para que o Senhor tome a direção, para que o Senhor tome a frente de todas as coisas. Sabemos que o Senhor tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Então o Senhor traga a todos nós clareza à nossa mente, um coração aceitável. Usa o Renan nessa manhã como o Senhor sempre faz e abençoa-nos com a Tua palavra, com a Tua presença, com as Suas orientações, com as Suas instruções. Que o Renan seja um instrumento vivo em suas mãos essa manhã para trazer a nós aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos ouvir nessa manhã. Faça dele, Senhor, algo poderoso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Fique à vontade, Renan. Muito bom ter você aqui. Amém. Tudo bem, gente? Bom dia. Pode tomar o teu lugar aí, sentar, ficar à vontade. Amém? Eu estava vindo no carro ali, orando e pedindo que o Espírito Santo ele lidere, né? Esse ambiente, essa reunião, esse ambiente de ensino aqui, que o Espírito de sabedoria, amém, esteja sobre a gente aqui essa manhã, Espírito de conhecimento, e que o Espírito nos instrua em toda a verdade, e a Bíblia diz que a verdade ela liberta, amém? E que, né, ao partir do pão, enquanto a gente estiver aqui lendo juntos e conversando sobre a palavra de Deus, que os nossos olhos sejam abertos, amém? Os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente possa compreender e enxergar melhor as Escrituras, entendermos quem Deus é, e através disso sabermos quem nós somos também. Amém, gente? Então, muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, congrego ali no Ministério Terra Fértil em Uaíba, onde faço parte da liderança também, do ministério lá. Sou casado com a Marcele, tenho 2 filhos, Maio e Rael. A Neise, para quem não sabe, é minha irmã. Eu sou o mais novo de 3 irmãos, então Neise é a primogênita, a Ellen, que também faz parte da liderança com a gente lá em Terra Fértil, e eu sou Renan, meu pai também é Renan, o Galber é meu cunhado, o Davi e o Daniel são meus sobrinhos, então só para a galera fazer toda... Oi? E a Eva, é mesmo aí, bem lembrado, estava com ela ontem, é verdade, e a Eva também, então só para vocês entenderem aí, fazerem já a genealogia aí, entender da onde vem o quê. E aí, conversando com a Neise ontem, ela estava me passando um pouquinho daquilo que ela já havia falado. Se eu não me engano, já tiveram 2 aulas, né, sobre esse tema do Espírito. Tem algum tema específico, assim, o poder do Espírito, né? E ela comentou, e aí eu quero até perguntar para vocês, assim, se vocês podem me falar qualquer coisa, assim, uma frase, um texto, uma palavra, algo o que chamou a atenção de vocês, ou que foi o ponto principal aí da primeira aula. Vocês estavam aqui nas aulas da Neise? Todo mundo que está aqui? Então, quem pode falar aí alguma coisa da primeira aula, vamos dizer assim, do que a Neise falou? Alguém lembra? Alguém quer consultar aí essa anotação, falar?
É escola hoje, beleza? Então é um negócio bem participativo. Não é tipo igual domingo à noite, que um fala e todo mundo fica só escutando, não. Então vamos lá. Tá aberto. Diga aí, uma coisa, o que te chamou a atenção na primeira aula. Eu não tenho medo do silêncio, não. A gente vai ficar em silêncio aqui. Até alguém fala. Eu vou dar uma dica, então, hein? Pode, claro, deve. Obrigado. Tá ótimo, não? Isso. Amém. Nos ensina a ser o quê? Ágeis. Muito legal. Ela falou que o Espírito Santo é um poder dentro de nós que nos ensina a sermos ágeis em tudo aquilo que nós fazemos. Muito legal. E realmente foi o que a Neise falou comigo. Ela disse que na primeira aula a ênfase foi sobre o poder do Espírito, né? Receber esse poder, a palavra ali, dunamis, né? Dessa explosão, desse poder que nos capacita a fazermos algo em Deus. Amém? Foi por aí mesmo que ela foi? Então, beleza. Na segunda aula, qual foi a ênfase? Quem pode trazer alguma coisa? Uhum. Uhum. Amém. Amém. Muito bom. Através da gente, o Senhor nos usa para tocar outras pessoas, né? Você comentou, acho que também tinha anotado alguma coisa da segunda aula? Uhum. Uhum. Amém. 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 Muito bom. O que ela trouxe aqui é que o texto que fala que a gente deve se encher do Espírito, então a gente não deve estar numa posição passiva, né? De apenas, a hora que o Espírito quiser se manifestar, eu estou aqui, eu estou disponível. Mas não, o texto diz enchei-vos, ou seja, é um comando para a gente, ou seja, é necessário uma iniciativa minha de estar diante do Senhor, de estar diante da sua palavra, de estar no meu momento de oração com Ele, para que aí sim Ele me encha, né? Isso traz para mim o milagre, né? Que o profeta faz com aquela viúva, onde ele pede para ela trazer os potes de azeite, aquilo que ela tinha, né? E ela tinha muito pouco, ele fala para ela fazer um bolo para ele e tal, mas a partir dali é feito um milagre. E esse milagre, o quanto de óleo que foi derramado, o que condicionou a quantidade de óleo que foi derramado para aquela mulher? Quem pode me responder? O que condicionou a quantidade de óleo daquele milagre que foi derramado sobre aquela casa, sobre aquela mulher? A quantidade de vasilha. Enquanto tinha vasilha disponível, tinha o quê? O óleo estava correndo e estava enchendo. Quando acabou a vasilha, o que aconteceu? Acabou o óleo. O que a gente aprende com isso? No Senhor existe sempre uma predisposição de querer se derramar sobre nós. Quem está entendendo isso? Mas é necessário que haja o quê? Fome e sede. O que quer dizer isso? São essas vasilhas vazias que o Senhor está procurando, que querem ser cheias por Ele. Enquanto existirem e nós estivermos diante dEle com fome e sede, Ele vai derramar sobre nós. Agora, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente já está satisfeito. Sim ou não? E aí vocês estavam falando da Eva aqui, né? A Eva, ela, né, novinha ainda, ela mama ainda, e enquanto ela está com fome, tem leite. Então não é tipo assim, acabou o leite, eu paro de mamar. Não é assim que funciona, certo? Como é que funciona? O bebê está satisfeito, ele para de mamar. Mas o leite ainda está lá, ainda existe, né? Engraçado, teve uma situação que aconteceu lá na igreja, de uma jovem que, durante o parto dela, ela faleceu. A mãe, né, da criança faleceu no parto. E aí a criança nasceu sem a sua mãe e
E aí a irmã dessa mãe, né, que veio a falecer, ela tomou a criança para cuidar. E essa irmã, ela tinha questões para engravidar, assim, ela já vinha tentando e tal, fez até processos, né, de inseminação e todo esse tipo de coisa e não conseguia e tal. Mas ela pegou aquele bebê para cuidar dele e aí ficou, quem vai dar de mamar para esse bebê? E ela pegou o bebezinho, sem ser mãe, sem ser nada, e colocou no seio dela. E aí existe um estudo, né, do corpo humano que é engraçado que quando a mulher ela está no processo de gravidez, todos os seus hormônios ali estão colaborando e estão também produzindo, começando a produzir aquele leite que vai ser necessário para o bebê se alimentar. Interessante que essa irmã ela não estava grávida, ela não estava nada, né? Mas ela colocou o bebê no seu seio e, de repente, o seio dela foi estimulado e surgiu leite. E hoje ela é a mãe dessa criança, né? Fez todo o processo legal, mas o ato do bebê estar ali sugando fez com que se produzisse algo. Enquanto ele estava sugando, tinha leite. E, tirando essa questão, né, sobrenatural, vamos dizer assim, num processo normal de uma mãe que tem um filho, enquanto o bebezinho está ali se amamentando, vai ter leite para ele. Quem define se vai parar ou não é se o bebê está satisfeito ou não. Vocês estão entendendo isso? Então, diante de Deus, Deus tem sempre algo para derramar sobre nós, amém? Mas qual é o problema, às vezes, na gente? Falta fome, falta sede. Eu estou satisfeito com pouco. Eu peguei um pouquinho, eu já fico satisfeito, e aí eu não estou diante de Deus. Não estando diante de Deus, Ele não derrama nada sobre mim. Está entendendo isso? Então, não é que Deus está com o seu braço retido, ou Ele tipo, não, hoje eu não quero me manifestar. Não. É o quanto nós estamos provocando, se vocês conseguem entender, ao Senhor. Quanto nós estamos apresentando as nossas vasilhas vazias para que Ele derrame, para que Ele nos enche. Amém, gente? E isso tem tudo a ver com se encher do Espírito, com o que ela falou sobre uma nossa posição positiva, ativa de estar diante do Senhor. E enquanto nós estivermos diante do Senhor, Ele vai estar derramando sobre nós. Isso é um ciclo contínuo. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: se você bater, o que vai acontecer? A porta vai ser aberta. Se você pedir, você vai receber. Amém, gente? E aí, o que eu queria trazer para a gente aqui hoje? Vamos começar lá pelo texto de João, capítulo 1. Você pode abrir lá? João, capítulo 1. Versículos 32 e 33. Vamos começar por aí. João capítulo 1, 32 e 33, você já abriu aí? Diz o seguinte: e João testemunhou dizendo, você está aí? Está aberto aí? É isso aí mesmo? Está certo, né? Ah, está projetado, show de bola. Quem não está com a Bíblia aí, dá uma olhada na tela ou olha com o teu irmão crente aí que está do teu lado aí. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Está falando a respeito de Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a gente está vendo aqui João, discípulo de Jesus, falando sobre João Batista, e João Batista falando sobre o que Deus falou para ele. Então vamos ler de novo? E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Você lembra de quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram, amém? Você lembra disso? Amém. O Espírito veio como uma pomba, amém? Sobre Jesus, e mais o que aconteceu? Nesse momento do batismo de Jesus? Fala aí, sem medo. Uma voz também surgiu, né, dos céus, dizendo, esse é o quê? O meu filho amado. Então viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com a água, me disse. Então aquele que inspirou João Batista a batizar, a pregar o arrependimento, disse a ele,
aquele sobre quem vires, então sobre quem você, João Batista, você ver, descer e permanecer o Espírito, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então a gente sabe que tem o batismo de João, que é um batismo para o arrependimento de pecados, e o batismo do Espírito Santo, que é quando Jesus diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Então, quando, se não me engano, domingo passado vocês estavam tendo o batismo aqui, não foi isso? Então, aquele ali é um batismo de confirmação para toda a congregação, né, da morte do velho homem, né, da nova vida em Cristo Jesus. É um batismo de arrependimento, mas existe também um batismo com o Espírito Santo, amém? E vocês também já tiveram práticas aqui de batismo com o Espírito Santo. Quantos de vocês aqui já foram batizados pelo Espírito Santo? Levanta a mão aí. Amém? E esse batismo, conforme a gente estava falando ali no início, ele foi o início, o start de um processo, amém, gente? Então, esse batismo é como eu comecei a mergulhar nessas águas, e eu preciso continuar me aprofundando nessas águas, amém, gente? Mas vamos voltar aqui para o texto. E aí, o que eu queria destacar aqui? Na parte B do texto é o seguinte: aquele sobre quem vires descer e permanecer. Outras versões é descer e repousar, outras versões, outras palavras, mas descer e permanecer são as palavras melhores aqui que eu queria usar hoje. O Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então a gente está falando de um movimento do Espírito que desce e permanece. Amém, gente? Não é algo que desce e vai embora, mas ele desce e permanece. E aí, eu queria falar de outros textos aqui e trazer um paralelo entre. Às vezes a gente aprende que a gente deve orar, a gente deve falar com o Senhor e apresentar nossas orações e ser o intercessor e interceder por alguém. Mas quantos de vocês já passaram ou pensaram de uma forma do tipo: eu vou orar por uma determinada situação, eu orei por ela, pronto. Orei, está orado, fiz minha parte, agora é com Deus, Deus define a hora que Ele quiser fazer isso e tal. Mas a Bíblia, ela coloca para a gente algo como eu devo orar, e ela também coloca como eu devo perseverar na oração. Então, você não precisa abrir, se quiser colocar na tela aí que todo mundo vê, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orem no Espírito, já está na tela? Isso, show. Então, orai no Espírito quando? Em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, a nossa oração, a gente não deve considerar ela algo como tipo: poxa, eu já orei pela Letícia, está orado, agora entreguei na mão de Deus, pronto, agora é a hora que Deus quiser responder, Ele responde, ponto final. Não, a Bíblia diz sobre a gente orar e perseverar na oração, isso significa orar continuamente, amém, gente? Da mesma forma, se a gente pegar um outro exemplo sobre obediência, então lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: mas pelo contrário, falando sobre Jesus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Qual a questão? Às vezes a gente está acostumado e a gente obedece, só que a gente obedece uma vez. Está entendendo isso? Eu tenho 2 filhos lá, né? O Rael ainda novinho, 1 ano e 9 meses, ainda vai para 2, né? Ainda está criando a sua questão mental, né? De entendimento, de fala, de tudo isso. E tem a Maia que já está com 5 anos. A Maia não, a Maia já entende tudo, fala tudo e tal. E como pai, a gente tem que educar e discipular os nossos filhos, né? E às vezes o que acontece com a Maia? Com qualquer criança, acontecer comigo também, contigo, e com adultos também acontece diante de Deus. A gente obedece, só que a gente obedece uma vez. Aí na segunda vez, o que eu faço? Eu desobedeço. Aí na terceira vez eu demoro em obedecer. Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia diz assim: se teu irmão pecou contra ti, o que você tem que fazer?
vai até ele e resolve a parada. Tem vezes que a gente obedece rápido, tem vezes que a gente desobedece, que a gente não faz, e tem vezes que a gente demora a obedecer. Tipo, caramba, vou ter que ir lá conversar e tal, pô, vai ser aquela conversa chata, aquela conversa que não é agradável e tal. Então a gente demora em obedecer, ou a gente obedece de vez em quando, ou a gente obedece quando faz sentido para mim, quando é favorável para mim, quando não é favorável, não. Deixa, isso aí, esquece, o tempo vai curar, mas a Bíblia não diz que o tempo vai curar nada, a Bíblia diz que você tem que ir lá e resolver esse negócio, né, e restaurar a tua aliança com o teu irmão. Então, existe essa questão onde eu oro, às vezes eu deixo de orar, às vezes eu estou bem com Deus, eu estou firme com o Senhor, às vezes eu não estou. E a Bíblia diz que eu devo orar e perseverar na oração, ou seja, uma vida continuada de oração. Da mesma forma, a Bíblia diz que Jesus obedeceu quantas vezes? Obedeceu até a morte. Ele obedeceu todas as vezes que foi necessária até a morte. E às vezes a gente obedece, a gente vai obedecendo, mas aí quando eu tenho que morrer para o meu argumento, quando eu tenho que morrer para mim mesmo, quando eu tenho que morrer para a minha reputação, quando eu tenho que morrer para minhas ideias, aí não, aí acho que não. Aí é tipo o jardim do Getsêmani, do tipo, pô, passa de mim esse cálice aí, passa de mim essa parada, não, pô, tem certeza e tal. E às vezes a gente define, a gente ganha Deus no argumento, tipo assim, não, passa de mim essa parada aí, deixa quieto, isso aí para outra pessoa. Só que a gente esquece que com Jesus ele teve esse diálogo, mas no final o que foi que aconteceu? O que ele disse? Que não seja feito o quê? A minha vontade. Então, cara, eu vou fazer aquilo que tiver que ser feito. Então, nesse processo de orar, de obedecer a Deus, diversas vezes vai ser contra a nossa vontade, vai ser contra aquilo que eu quero. Mas qual é o princípio que eu quero trazer aqui? É da constância em obedecer, é da constância em orar. E o que a gente leu no texto de João falando sobre Jesus? Aquele sobre quem descer o Espírito e permanecer. Qual é a questão que a gente vive hoje, como filhos de Deus e tal? É que a gente está acostumado a presenciar e a experimentar momentos de mover do Espírito. Nas nossas reuniões, no ambiente aí da casa sacerdotal, nas reuniões do culto, da congregação, né, nos ambientes de oração. Então, eu venho para o ambiente corporativo, hoje à noite, né, toda a igreja, vocês vão estar aqui, eu vou estar lá, a gente vai estar diante do Senhor e tal, e certamente o Espírito do Senhor vai vir. E às vezes eu me acostumo a ter momentos com o Espírito Santo. E minha vida se torna uma vida onde, a cada domingo, eu tenho um momento onde eu experimento o Espírito Santo, onde o Espírito Santo se manifesta. Mas durante a semana, vou tocar meu dia a dia aí e tal, e toco a minha vida, meus projetos, o meu estudo, o meu trabalho, a minha família, e aonde está, tipo assim, eu oro no domingo, mas eu não persevero em oração durante a semana. Está entendendo o que eu estou falando? Eu obedeço no domingo, mas durante a semana, não, tem que ir no mercado e tal, tem que fazer um monte de coisa e eu esqueço de obedecer aquela voz do Espírito Santo que talvez está me estimulando a ir visitar alguém, ou talvez está me trazendo algo que eu devo orar por alguém, devo interceder por alguma situação. Eu me ocupo com tantas coisas, então eu oro no domingo, mas eu não persevero na oração durante a semana. Eu obedeço no domingo, quando ele me manda abraçar alguém, vou lá, um abraço, mas durante a semana, quando ele te manda abraçar o cara na padaria, tu não, pô, aí é demais, né? Pô, na padaria aqui, nem conheço o cara, não me conhece. Tá? Então eu obedeço em um momento, mas não obedeço no outro. Eu oro no momento, mas não oro no outro. Eu estou presente, faço parte de um movimento do Espírito em um momento, mas durante a semana minha vida é vazia. Quem está entendendo isso? E a gente tem que abandonar, a gente tem que romper com esse ciclo, onde eu tenho momentos com Deus, aonde de vez em quando eu obedeço ao Senhor, aonde às vezes eu oro, mas a gente tem que entrar nessa atmosfera, nessa estação que João diz que é aquilo que aconteceu sobre Jesus, sobre aquele que o Espírito descer e permanecer. Então não é algo esporádico, é algo que é contínuo. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso?
E aí, se você puder abrir lá em João, só folhear um pouquinho mais para frente, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 2 ao 4, diz o seguinte: existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Olha esse texto. Eu queria que a gente trouxesse esse texto para os nossos dias. E a grande verdade é que muitas vezes as nossas reuniões de domingo são reuniões onde estão presentes pessoas enfermas, mancas, paralíticas, esperando uma gota do Espírito para ver se me renova. Então são pessoas que durante a semana não têm uma vida de uma caminhada com o Senhor, estão enfermas na sua alma, não têm caminhado com o Senhor de uma maneira constante, estão mancando, às vezes estão bem, às vezes estão mal, uma vida inconstante. Pessoas cegas, ou seja, pessoas que não têm uma visão e uma compreensão daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, daquilo que Deus está requerendo sobre a sua casa, sobre a sua família, daquilo que Deus está fazendo na comunidade que você está presente, daquilo que Deus está fazendo sobre o bairro, sobre o local que Deus te colocou, daquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua cidade, sobre a sua noção. Estão cegas diante de Deus e vem à igreja, ao salão de reunião, para ver se de repente vai ter algum movimento das águas, para ver se eu consigo me arrastar para ter uma palavra que vai trazer um alívio para a minha alma, para eu voltar para a minha semana mancando, paralítico, sem me movimentar no Espírito, sem ser usado pelo Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Com uma vida enferma, onde eu sei que eu tenho questões de perdão, que eu preciso perdoar e eu não perdoo, onde eu estou amargurado com alguma coisa e eu não consigo me ver livre com aquilo, e eu não procuro ajuda para resolver aquilo, tentando resolver problemas por si mesmo, mas presas numa situação, e o diabo usando tudo isso para te distanciar do Senhor, para te esfriar, para te colocar à parte da comunhão do corpo. Quem está entendendo isso? Por que isso acontece? Porque são pessoas que não estão vivendo uma realidade de receber o Espírito e permanecer no Espírito. São pessoas que vêm no domingo, recebem algo, pouco, e tem que ir na reserva, e vão tentar viver a semana para ver se eu consigo chegar no próximo domingo, para colocar mais R$10, mais R$20 ali. Então está sempre andando com a reserva acesa, sabe? Nunca está de tanque cheio. E muitas vezes, as nossas reuniões são reuniões de pessoas que recebem algo do Espírito, mas não permanecem no Espírito. Eu recebo algo, mas não permaneço. Ou seja, eu começo até no Espírito, mas depois a minha vida vai se tornando carnal. Eu começo no Espírito e eu termino na carne. Então, às vezes, minha semana começa no Espírito, mas ela vai terminar na carne. Ela vai terminar com pecado, ela vai terminar com uma decisão errada, ela vai terminar com desobediência, ela vai terminar com fofoca, ela vai terminar com outras coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto a Bíblia diz, quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana, ele fala o seguinte: se você beber da água que eu te der, o que vai acontecer? Você não vai ter mais sede. Pelo contrário, você vai você vai parar de procurar água e você vai se tornar o quê? A fonte. Você vai começar a dar água para outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Só que qual a questão? A gente vive e às vezes a gente se acostuma entre ficar com sede durante toda a semana e beber um copinho de água no domingo. E aí eu continuo com sede durante toda a semana, no próximo domingo, deixa eu ver se vai ter alguma coisa lá para eu beber mais um copinho de água. Enquanto Jesus está chamando a gente para uma posição onde, filho, para de ter sede.
e se torna uma fonte. Quem está entendendo isso? Isso é a realidade de alguém que recebe o Espírito e permanece. Está entendendo isso? Na antiga aliança, a gente vê momentos onde o Espírito vinha sobre pessoas. Ele se apoderava de pessoas, mas depois ele saía dessas pessoas. Só que na nova aliança, nós temos uma realidade como Jesus, onde nós recebemos o Espírito e nós precisamos, como a Bíblia diz, andar no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos tomar cuidado para não deixar com que o Espírito se apague. Sabia que é possível o Espírito se apagar? É possível. Sabia que Jesus, na sua vida na terra, teve ambientes que ele passou que ele foi resistido. Ou seja, Jesus, Deus na terra encarnado, não conseguiu atuar porque não foi recebido. Porque as pessoas que estavam naquele ambiente não receberam ele. E por isso aconteceu, o Espírito não se manifestou. Você sabia que nas nossas reuniões de culto, é possível que estejamos reunidos e resistindo ao Espírito? Você sabia que às vezes tem encontros de igrejas, onde tem pessoas lá, mas o Espírito não está lá. Mas Deus não está presente. Tem música, tem som, tem dança, tem tudo, mas Deus não está presente. Você lembra quando Moisés, ele vai diante do Senhor no monte para receber a lei, os 10 mandamentos, né, toda a instrução do Senhor, e aí ele está voltando, Josué está esperando ele lá, né, até onde o limite que podia, e ele está voltando com Moisés para encontrar o povo, e a Bíblia diz que eles começam a ouvir o quê? Um som, né, um barulho, um som de música e tal, e Josué, ele ouve o som e ele fala algo do tipo, parece um som de vitória, um som de alegria e tal, ou seja, estava acontecendo um culto ali, beleza? Só que era um culto em volta de um bezerro de ouro, mas era um culto, tinha música, tinha dança, tinha som, tinha barulho, tinha grito, tinha tudo, e Josué escuta aquilo, parece que é um som de guerra, um som de vitória, mas aí Moisés, alguém que é, né, aquilo que a gente fala como um pai espiritual, alguém que é mais maduro, Moisés ouve isso e fala, cara, esse som aí, mas não é um som de vitória, não é um som de louvor ao Senhor, e quando eles chegam naquele lugar, está tendo ali um culto de adoração a um bezerro de ouro. Então, várias vezes, em várias reuniões, tem se feito uma reunião, pessoas estão ali presentes, tem música, tem som, tem grito, mas aquilo que o Galber todo domingo fala aqui, que vocês e nós somos uma igreja o quê? O que significa isso? Ele é o centro. Amém? A Bíblia fala o seguinte, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu vou estar? A Bíblia fala isso? Tem uma parte que é fundamental. É 2 ou 3 reunidos em quem? Em meu nome. É 2 ou 3 reunidos em torno daquele que é o centro. Daquele que é o Cristo, que é o Senhor, que é o cabeça da igreja. Nesse lugar, Deus está presente. Quem está entendendo? Mas muitas vezes nós nos reunimos para quê? Para muitos ambientes de pessoas que se reúnem onde aquele que é o inimigo das nossas almas é mais falado do que aquele que é o Senhor das nossas almas. Onde a figura central do ambiente não é o Senhor, mas é o diabo. Onde quem fala não é a voz de Deus, mas é a voz do diabo. Quem está entendendo o que eu estou falando? São ambientes que tem pessoas que estão ali, estão reunidas e tal. Meus irmãos, mas não é em torno de um nome. Não é no lugar onde Cristo está sendo o centro. E às vezes eu estou no ambiente para quê? Em busca dos meus interesses. Em busca dos meus sonhos, das minhas paradas, onde eu quero me tornar o centro. Onde eu estou naquele lugar, não para transbordar aquilo que está dentro de mim, mas é para consumir algo. E aí Cristo não é o centro. O que é o centro? A minha necessidade. Aquilo que eu preciso. Aquilo que eu quero. Aquilo que eu vim buscar. Aquilo que eu vim trazer, a minha bênção. Vocês estão entendendo?
E são reuniões que se voltam em torno da bênção. Mas Deus nunca disse que você tinha que se reunir e o centro deveria ser a bênção. Pelo contrário, a Bíblia fala o seguinte: o qual bom e quão suave que os irmãos vivem a união, é como óleo precioso que desce, e no final do texto fala assim, e ali, nesse lugar, onde os irmãos estão reunidos em volta de um nome, nesse lugar o Senhor ordena o quê? A sua bênção. A Bíblia diz que as bênçãos, elas vão o quê? Te alcançar, te seguir. A Bíblia não diz que você vai correr atrás da bênção, que ela está fugindo de você e tu está correndo desesperadamente. Quem está entendendo isso? A Bíblia diz o seguinte: se você está vivendo diante de Deus, se você tem permanecido diante dele, tem um alvo nas tuas costas. Você é o alvo. E a bênção vai te alcançar. Está entendendo isso? Quando Deus levanta Abraão, ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, estou te levantando e você vai ser muito abençoado. Ele fala assim, que ele vai abençoar Abraão, mas depois ele fala para Abraão o quê? Abraão, se tu uma... Ele fala assim, Abraão pede uma bênção. O que ele fala? Abraão, seja você uma bênção. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, amém? Então você é abençoado, irmão. Então para de vir a um ambiente de comunhão e se colocar como centro, e se colocar como alvo. Não, você não é o alvo, eu não sou o alvo, nós não somos o centro, Cristo é o centro. É nesse lugar que Ele está presente, é nesse lugar que nós temos que permanecer, amém? É nesse lugar que o Espírito vem e permanece. Então, quando essa nossa mentalidade ela vai sendo transformada pelo Espírito, como diz lá em Romanos 8, né? Não nos conformeis com esse mundo. E o que esse mundo diz? Quais são os sistemas desse mundo? Buscar o teu sonho, a tua satisfação, a tua promoção, o teu dinheiro, a tua carreira, o teu sucesso, nunca está satisfeito, eu sempre quero mais e mais e mais. É uma corrida louca de comparação, de inveja, de orgulho, sim ou não, irmãos? Mas esse sistema desse mundo, ele quer o quê? Te amoldar a ele mesmo. Quer te tornar alguém invejoso, quer te tornar alguém orgulhoso, quer te tornar alguém obstinado, quer te tornar alguém que passa por cima de todo mundo para alcançar aquilo que você quer. Isso é o sistema desse mundo, que está debaixo do Deus desse mundo, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é um outro Deus. Então, sempre que nós estamos operando debaixo dessa influência, nós estamos operando debaixo de uma influência de outros deuses. Está fazendo sentido, irmão? Sim ou não? Amém? Mas vamos voltar para cá, a gente estava em Betesda, né? E é isso, infelizmente, essa é a figura de muitos dos nossos irmãos, de muitas das nossas reuniões que participam das reuniões, pessoas enfermas na sua alma, com a sua visão bloqueada, que não conseguem ver ao Senhor, que não conseguem discernir o que Ele está fazendo, pessoas que não conseguem se movimentar naquilo que o Senhor está fazendo, que não têm expressão, são paralíticas, não frutificam. Amém? Vocês têm algo aqui chamado casa sacerdotal, amém? Galba também sempre fala, né? É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que crê na manifestação dos dons, certo? E é uma igreja de discípulos de Jesus e que fazem discípulos para Jesus, amém? Não é isso? Eu posso não estar falando todas as palavras certinhas, mas é por aí, né? E quando a gente fala de discípulos, é de alguém que está dando fruto. É de alguém que sabe que não é a sua vida para si mesmo, é que a sua vida, de novo, não estou buscando água para me saciar, eu me tornei uma fonte para saciar outras pessoas, para jorrar para a vida de outras pessoas. O que é isso? Isso é discipulado. Isso é discipulado, é o que Jesus fala, ide, então ide por todo mundo, fazei discípulos como? O que o texto diz? Ide por todo mundo, fazei discípulos como? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus pegou aqueles caras, ficou um tempo com aqueles caras, ensinou, trabalhou, formou eles. Depois é o seguinte, agora isso não é para ficar com vocês mesmo, para vocês ficarem felizes aí, está tudo certo, amém, eu amo Jesus, Jesus me ama, e show de bola. Não, Jesus fala, agora vocês vão, e vocês vão transbordar aquilo que eu ensinei para vocês, vocês vão fazer discípulos como? Ensinando. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, vocês vão transmitir isso para outras pessoas.
Vocês vão se tornar uma bênção para outras pessoas, amém? Vocês vão frutificar em outras pessoas. Estão apenas esperando, então, essas pessoas do tanque de Betesda, estão apenas esperando o próximo domingo, a próxima reunião, para verem se conseguem beber um copo de água, para conseguir viver a sua vida em meio a um deserto, uma vida seca diante de Deus. Era o contexto. Você consegue se transportar agora para o tanque de Betesda? Pensa aí no tanque, pensa na piscina, pensa aqui no lance do batismo aqui, na piscina, e pensa que em volta da piscina tem gente ali, ó, manco, paralítico, cego, fracassado, doente, tudo ali em volta, esperando um momento para ver se tem alguma coisa, se Deus faz alguma coisa, se movimenta alguma coisa para eu conseguir ser curado, para eu conseguir fazer alguma coisa. Enquanto nós podemos estar diariamente diante da fonte de águas vivas, amém? Nós podemos estar diariamente diante daquele que domina sobre todas as coisas, nós podemos ser curados diariamente, amém? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a todo dia, a todo momento, você pode estar sendo curado, você pode estar sendo lavado, amém? As águas do Senhor estão sempre disponíveis para você. Você não precisa esperar a próxima semana para receber algo novo. Você tem que se colocar, como foi falado aqui na semana passada, numa posição ativa de procurar a se encher do Espírito. Amém, gente? Vamos seguir em frente. Então é necessário transicionar de uma vida onde acontecem moveres esporádicos do Espírito, onde de vez em quando eu sinto arrepio, onde a cada domingo eu venho e aí eu sou saciado. Eu preciso transicionar desse lugar para uma vida no Espírito. Não é uma vida que tem momentos no Espírito, é uma vida no Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, filhos de Deus andam no Espírito. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Filhos de Deus permanecem no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. E aí Gálatas vai dizendo sobre toda essa guerra que existe entre o Espírito e a carne milita contra o Espírito contra a carne, o que a carne quer fazer é contra aquilo que o Espírito quer fazer, o que o Espírito quer fazer, a carne não quer fazer e tal, e toda essa guerra que todos nós, todo filho de Deus está presente nessa guerra. Desde o momento que você decidiu entregar sua vida para Jesus, você entrou numa guerra, amém? Mas o que Gálatas diz? Andai no Espírito. Gálatas não diz, de vez em quando bebe um copo de água, de vez em quando se expõe ao Espírito. Ele está dizendo o seguinte: andai no Espírito. Amém, gente? Romanos capítulo 8, 14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3 diz o seguinte: ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita todo domingo, é isso? E na sua lei medita de dia e de noite. Como é que essa pessoa que medita na lei de dia e de noite? Versículo 3. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Amém, gente? Essa realidade, ela está presente e disponível para mim e para você. Você está entendendo isso? Então, se tem pessoas, e se às vezes eu e você estamos vivendo uma vida de deserto, que não frutifica, que não cresce, que não se desenvolve, é por uma decisão minha e sua. Porque uma realidade de frutificação, de crescimento, de prosperidade está presente sobre nós. Está disponível sobre nós. O que é necessário? Estar plantado junto à corrente de águas. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como o quê? Um som, né? Como voz de muitas águas, como som de muitas águas. A Bíblia também fala que do trono do Senhor brota, nasce um rio de águas vivas, ou seja, diante do Senhor sempre vai existir águas correntes.
Qual o meu ponto? Eu e você. É que a gente pode, de vez em quando, se aproximar do rio, beber um pouquinho, e aí eu volto para outro lugar. Ou eu posso decidir a me plantar à margem desse rio. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou resumindo aqui, dizendo para você parar de ser um domingueiro. Resumindo, indo direto ao ponto, né? De maneira clara, carioca, objetiva. Irmão, tem que parar de ser um domingueiro, irmão. Domingueiro é isso. Eu venho aqui, pá na margem, bebo um pouquinho e depois vou viver minha vida. Eu venho aqui, oro um pouquinho, depois vou viver minhas paradas e tal. Eu venho aqui, obedeço um pouquinho, depois eu vou viver outras coisas. Eu venho aqui, sinto um pouquinho da presença de Deus, depois eu vou viver outras coisas. Não! Nesse tempo aqui, nesse momento onde está sendo falado aqui nessa casa, nessa congregação, sobre o poder do Espírito, Deus quer me transicionar, te transicionar a um lugar de experimentarmos de vez em quando para um lugar de permanência na presença dEle. Amém? Para um lugar onde eu sou uma árvore plantada. Pensa no seguinte, é possível plantar a árvore aqui, na margem das águas, beleza? E aí é o lugar que mais frutifica. Por quê? Os lençóis, as correntes de água, a raiz está lá, ela está irrigada e tal, da árvore, essa árvore vai crescer, ela vai se multiplicar, suas folhas, vai dar fruto. Agora, eu planto essa árvore aqui domingo, acabou o domingo, eu tiro ela, aí eu deixo ela lá, dentro da gaveta. Aí no próximo domingo eu pego ela e eu boto de novo lá, no rio. Estou cultivando a minha árvore assim, boto lá aqui no rio. Depois eu pego, acabou o domingo, segunda-feira eu pego ela e boto ela dentro da gaveta de novo. Essa árvore ela vai crescer, vai multiplicar assim ou não? Eu estou parecendo até aquela menininha, né, que fala umas paradas assim, já viu? Está vendo isso aqui? É o microfone e tal. Mas você está entendendo que essa vida inconstante de uma árvore não vai produzir fruto? Vai produzir o quê nessa árvore? Vai produzir uma coisa. O que vai produzir? Morte. Essa árvore vai morrer, sim ou não, gente? Por que naturalmente você sabe que essa árvore vai morrer? E na tua vida, na nossa vida, você acredita que vai conseguir viver com Deus, vivendo da mesma forma? Se aproximando, trazendo a tua Bíblia no domingo e colocando ela na gaveta durante todo o resto da semana. Quem está entendendo isso? Aí no domingo eu lembro que eu sou crente. E eu lembrei, caramba, que eu sou crente mesmo. Cadê minha Bíblia? E tal. E aí eu vou lá e não tem como, eu estou diante da presença do Senhor, eu vou ser afetado por isso, eu vou ser impactado pela presença de Deus, eu vou receber refrigério na minha alma, tudo isso vai acontecer, vai ser bom, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou ser tocado pelo Espírito, eu vou receber palavras que vão me sustentar, eu vou ser alimentado pela palavra de Deus, tudo isso vai acontecer porque Deus está presente. Mas aí chega durante a semana, eu tiro a minha árvore da beira dos rios, eu não estou diante do Senhor, eu não cultivo a presença, eu não volto a pensar naquilo que Deus tem falado, eu não coloco o meu coração diante de Deus, não tem como frutificar. E aí eu vejo a minha vida, poxa, parece que a coisa não anda, parece que o céu está fechado, sim ou não? Parece que está com o céu de bronze, a oração não passa do ventilador, Deus não me ouve, meu Deus! Sim ou não, gente? Tem que entender, assim como Jesus, assim como aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado e os céus foram abertos, meu irmão, eu e você hoje vivemos sob céus abertos, irmão. Amém, gente? Quem é que fecha alguma coisa é você. Deus tá com o céu aberto, meu irmão. O caminho está aberto, Jesus é o caminho está traçado, Jesus é a porta está aberta, o acesso à sala do trono está disponível, está tudo certo, o sangue diante de Deus está lá, eu posso me chegar com confiança, está tudo disponível. De novo, o rio está fluindo, a água está presente, a voz de Deus é como o rio de muitas águas, é constante, ele está falando, mas eu estou próximo para ouvir, sim ou não? Eu estou próximo para ser regado por essas águas, sim ou não?
Eu estou próximo para me encher com esse rio, sim ou não? Eu estou acessando esse lugar da graça de Deus, sim ou não? Essa é a parada. Então, existe aqui hoje uma oportunidade, uma atmosfera que quer nos movimentar, amém, irmãos? De uma realidade para outra, de uma estação para outra, amém, gente? E essa movimentação se dá por uma decisão, amém, gente? Uma decisão de me plantar junto a essa corrente de águas, amém? Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos... É isso aí. Não diz assim, ó, conheçamos ao Senhor. Diz o quê? Então, de novo, você consegue ver na palavra prossigamos aí, tem um componente de perseverança, amém, gente? Tem um componente de permanecer, tem um componente de estar, de continuar. Então, a Bíblia não diz assim, ó, conheça o Senhor. E aí, qual o problema? Uma galera que conheceu o Senhor, uma galera que teve uma experiência com o Espírito há 15 anos atrás. E depois, cara, parou de frutificar. Depois parou de estar diante dele. Depois parou. Teve uma vez, não sei se eu já contei isso para vocês, né? Na minha rua, eu era criança, na minha rua tinha uma pessoa, assim, que ela, todo dia, ela andava a rua toda, assim, para cima e para baixo. E aí ela já conhecia meus pais e tal. Aí um belo dia essa pessoa estava andando, né, para cima e para baixo lá na rua. Aí minha mãe estava no portão, não sei por que motivo. Aí ele falou assim, Dona Nelma. Aí minha mãe, oi. Aí ele falou assim, Deus existe? Aí minha mãe, existe? Claro que existe. Não está vendo aí, ó, esse céu lindo, azul, os pássaros aí cantando diante de Deus, o vento, toda a natureza que o Senhor criou, todos eles aqui e tal. Aí ele, mas se Deus existe, por que eu estou assim? E ele estava sujo, mal arrumado, mal vestido e tal. Aí a mãe falou assim, ué, tu está assim? Tu está assim porque tu parou de tomar banho. Tu está assim porque tu parou de se arrumar. Tu está assim porque tu parou de passar um desodorante nesse sovaco aí, parou de pentear o cabelo. Por isso que tu está assim. Aí ele parou, né, pensou e continuou andando. Mas você sabe que é interessante que muitas vezes a gente pergunta isso para Deus, né? Sim ou não, irmãos? Deus existe, então por que eu estou assim? E a questão é, porque a gente parou. Porque eu parei de me encher, porque eu parei de estar diante dele, porque eu parei de meditar na palavra de dia e de noite, porque eu parei de adorar ele acima de todas as coisas, porque eu parei. E aí eu parei, eu vou me tornando manco, cego, paralítico, tanque de Betesda, lembra lá? E aí eu tento, vamos ver se no domingo acontece um milagre na minha vida. E Deus está falando assim, filho, tudo é teu. Lembra do filho pródigo? Me dá minha herança porque eu quero curtir minha vida, pô, aqui eu não tenho nada e tal. Acontece o que acontece, depois ele volta, e aí o outro irmão que está na casa, né, pô, tu está aí, o cara ficou um tempão aí, vacilou, voltou, tu, pô, faz festa pro cara, tu, pô, apresentei, eu estou aqui contigo o tempo todo. E o que o pai fala para ele? Meu filho, tudo é teu, você sempre teve acesso a tudo, desfruta de tudo. Só que ele se vê como mais um servo. Estou na obra, estou na batalha, é ou não? Estou na batalha, irmão, estou na obra. Irmão, você já deixou de ser servo, você é amigo de Deus, amém? Você é mais do que amigo, você é filho, você tem direito à mesa, você tem tudo é teu, está disponível, acessa aquilo que é teu, irmão. Amém, gente? Esteja diante do Senhor. Então, por que às vezes as coisas não estão rolando? Por que a frieza vem? Por que o pecado assola? Por que as coisas acontecem? Porque tu parou, irmão. Tu parou de estar diante de Deus. O que a Bíblia fala ali? A gente leu em Gálatas. Andai e vivei pelo Espírito, e assim não haveis de cumprir a cobiça da carne.
Porra, batalha, pecando, tentação, o diabo está assolando e não sei o quê. Irmão, tu parou, tu não está vivendo no Espírito. E aí tu se tornou uma presa fácil. O diabo faz o que quer, brinca contigo. Joga para cima, para baixo, faz o que quer. Porque tu parou de andar no Espírito. Amém, gente? Então, qual a nossa decisão sobre o Espírito? E aí, voltando ao primeiro texto, sobre João. Aquele sobre o qual o Espírito descer e permanecer. Chega de viver momentos onde eu sinto algo e o Espírito se manifestou aqui agora. E depois é só luta, é só derrota, é só problema. Você está entendendo? Eu não estou falando que você vai andar e permanecer no Espírito e está tudo bem, é conto de fadas, sabe, ursinhos carinhosos, céu doce, nada disso. A gente vai ter enfrentamentos e tal, vai ter tudo isso. Mas a diferença é, cara, Cristo está com a gente. A diferença é que eu tenho uma palavra, a diferença é que Cristo, Jesus, depois que ele foi batizado, o que acontece? Ele vai para o deserto, ele vai para a batalha, ele vai para o deserto, e ele vai ser o quê? Tentado por quem? Pelo diabo. Mas no meio da tentação, no meio do deserto, no meio da situação lá complicada, o que sai de Jesus? A palavra. Por quê? Porque ele está cheio. Porque ele recebeu e permaneceu. Então a palavra, é a palavra, é a palavra. Amém, gente? Então você vai estar pronto para o momento da dificuldade, você vai estar pronto para resistir. O que a Bíblia fala? Se submete a Deus, resiste ao diabo. Como? Na força do teu braço? Não, pela palavra. Amém? E ele vai o quê? Fugir. Como o diabo fez com Jesus. Ele veio, tentou 1, 2, 3, 4. Pô, não dá mais com esse cara. Eu vou sair, deixa ele. E ele parou ali? Não, depois ele vem de novo, ele vai tentar de novo. Mas você está o quê? Você está firme, você está constante, você está frutificando, você está firme, as suas raízes estão profundas, você permaneceu. Amém, gente? Amém. Continua? Intervalo às 11? Então vamos obedecer, intervalo às 11. Amém. Não, a Neise falou que no domingo que vem também eu vou estar aqui, então acho que tá de boa. Só ver aqui uma coisa. Amém, gente. O que a gente vai fazer então? Vamos dar um intervalo aí às 11, são 10h59 agora. E aí no segundo tempo, aí Anderson, ter a tua ajuda aí do pessoal, para a gente dividir em pequenos grupos aí, de um número aí que vocês acreditem que seja o ideal. E qual vai ser o objetivo? Que vocês conversem sobre aquilo que foi falado até aqui e depois a gente vai se edificar mutuamente. Vocês vão trazer aquilo que é a sua percepção, uma experiência, aquilo que vocês conversaram nos seus grupos e eu vou ser edificado por vocês e outras pessoas podem comentar também. A gente vai fazer algo mais do corpo abençoando o corpo. Amém, gente? Amém? Você recebeu a palavra de Deus aí? Até aqui, que ele vai continuar falando, amém? Então vai lá para o intervalo.